E aí, galera, vamos comentar mais uma questão aqui do nosso simulado aberto do sistema CEP. Tá? Vamos falar sobre agora a questão 94, que é uma questão considerada de nível médio, uma questão lá da competência 2, habilidade 5. Tá? E o interessante dessa questão, comentando aqui com vocês, ela é uma questão que envolve também um pouquinho de biologia. Tá? É uma questão não só contextualizada, como também interdisciplinar, porque ela envolve conceitos de física, conceitos de eletricidade, mas conceitos também que vocês aprenderam aí durante as aulas de biologia, a questão do transporte intra e extracelular, né? Ok? Lá na parte de citologia, ok? Bom, vamos ler aqui o enunciado. O que ele diz aqui? Diz que toda célula viva, e em particular as células nervosas, apresentam diferença de potencial elétrico, DDP, entre as faces internas e externas de sua membrana celular. Essa DDP é gerada pela diferença na concentração de íons dentro e fora da célula. Como o citoplasma contém proporcionalmente menor quantidade de íons positivos que o líquido externo, a superfície interna da membrana é negativa em relação à externa. Então você tem aqui mais ou menos o que ele está falando, tá? Isso aqui é a membranazinha, tá? A membranazinha formada pelas paredes celulares, né? E aí existe uma concentração de íons, né? De diferentes sinais na parte externa e na parte interna da célula, a parte interna ficando negativa, ok? Continuando. Denominamos potencial de repouso a diferença de potencial elétrico que as faces internas e externas da membrana de um neurônio que não está transmitindo impulsos nervosos. O valor do potencial de repouso é da ordem de menos 70 milivolts. O sinal negativo indica que o interior da célula é negativo em relação ao exterior. Tá? Então, na realidade, só um outro comentário aqui importante, né? É que às vezes a gente pensa, né? Ah, mas a célula aí está com potencial de repouso. Então, mas mesmo tendo potencial de repouso, vai ter que ter bombeamento de íons para o interior da célula. Ok? Se tem bombeamento de íons, vai ter, evidentemente, gasto de energia, tá? Certo? Tem que existir energia para transportar esses íons do meio exterior para o interior. Tá? E isso ocorre porque existe uma diferença de potencial, tá? Como a gente já viu lá na eletricidade, na eletrostática, na parte de trabalho, no campo elétrico, né? Cargas elétricas se movimentam dentro do campo elétrico entre pontos de potenciais elétricos diferentes. Tá? Então aqui existe uma diferença de potencial, tá? Já que o meio interior está a menos 70 milivolts e o meio externo, a célula, está a 0 volts. Ok? Bom, apesar do nome, a manutenção do potencial de repouso demanda gasto de energia, como nós acabamos de comentar, né, pela célula, uma vez que o bombeamento de íons é um processo ativo de transporte. Muito bem, isso aqui é um texto retirado, né, aqui desse link aqui, desse site, ok? E nós vamos para a pergunta, né? Considerando a espessura da membrana na ordem de 10 nanômetros, tá? A energia consumida para bombear cada íon de potássio, K+, para o interior da célula e a intensidade do campo elétrico no interior da membrana são, respectivamente, e nós temos duas informações aqui, tá? O íon de potássio, K+, ele tem um elétron a menos, por isso que ele tem carga elétrica, tá? A carga dele corresponde a um elétron que ele tem a menos. É uma carga positiva igual à carga elementar. E aqui tem uma informação muito importante para a resolução da questão, tá? Ele diz que 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Aí vamos para aqui explicar rapidamente o que é um elétron-volt, tá? Já deu para perceber que elétron-volt é a unidade de energia, né? Então, o que é um elétron-volt? É a energia necessária para eu transportar um elétron, tá? Entre dois pontos cuja diferença de potencial é 1 volt. Tá? Como a gente já sabe que essa energia é o trabalho para transportar esse elétron, que é a carga vezes a diferença de potencial, tá? Como a carga é de um elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e a diferença de potencial é 1 volt, o trabalho vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Só que a gente, ao invés de usar 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, a gente utiliza 1 elétron-volt. Tá? Então, é o que ele está dizendo aqui. 1 elétron-volt vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, vamos responder agora à questão. Né? Primeira coisa, a gente tem que calcular o trabalho para transportar um íon de potássio através da membrana, né? Que corresponde à energia gasta no processo. Assim, nós temos trabalho é a carga vezes a diferença de potencial, ok? Lembrando que a carga do íon de potássio é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, não esqueçam que é K+, tá? Carga positiva. Tá? E a diferença de potencial vai ser 70 vezes 10 a menos 3. Né? Por quê? Voltando para cá, ó, só para a gente relembrar, ele fala bem aqui na questão que a diferença de potencial é de menos 70, que o potencial interno é menos 70 milivolts, então a diferença de potencial vai ser de 0 menos 70 milivolts, já que o potencial externo é 0, que dá 70 vezes 10 a menos 3. Então, continuando aqui, né? Nós temos a carga vezes a DDP. Só que entendam, aqui é que está o pulo do gato nessa questão. Né? O que é esse 1,6 vezes 10 a menos 19?
que corresponde a 1 elétron-volt, ok? Então, se eu substituir bem aqui, né, no lugar desse 1,6 vezes 10 a menos 19, colocar 1 elétron-volt, vai ficar 1 elétron-volt vezes 70 vezes 10 a menos 3, ok? Dessa forma, o nosso trabalho vai ser igual a quanto? A 70, né, vezes 10 a menos 3 elétron-volts. Como 10 a menos 3 é mili, ok, gente? Né? Nós vamos ter aqui que o trabalho vai ser de 70 milieletronvolts. Primeira parte da pergunta está respondida, né? A energia gasta no processo vai ser na ordem de 70 milieletronvolts. Segunda parte da pergunta, ele quer saber também quanto é que vale o campo elétrico, né? Entre as duas paredes, né? Na membrana aqui da célula. E aqui você vai usar uma relação muito útil, né, que é a relação entre campo, distância e diferença de potencial, né, a famosa EDU. A intensidade do campo vezes a distância igual a diferença de potencial. Lembrando que essa distância aqui vai ser a espessura da membrana, né? O que evidentemente, né, ele vai percorrer aqui, vamos voltar um pouquinho aqui na figura, tá? O que o íon vai percorrer nessa membrana vai ser exatamente a distância entre a parede externa e a parede interna, né? Ou seja, a distância entre a parede interna e a externa é a espessura da membrana. Então, continuando aqui, nós temos, né, o campo elétrico, né, vale quanto? Vale 10 vezes 10 a menos 9, né? Aliás, o campo elétrico vezes 10 vezes 10 a menos 9, o que é esse 10 vezes 10 a menos 9? Eu acho que é a espessura, né? Vamos voltar bem aqui. Quanto é que ele falou que era a espessura? 10 nanômetros. Então, 10 nanômetros é o valor da distância, que é a espessura da célula. 10 nanômetros corresponde a 10 a menos 9 vezes 10, que vai dar 10 a menos 8, mais ou menos, né? Então, o campo elétrico vezes a espessura é igual à diferença de potencial, tá? Repetindo aqui, né? De onde é que sai esse 10 vezes 10 a menos 9? Porque a espessura são 10 nanômetros, ok? 10 nanômetros é 10 vezes 10 a menos 9. 10 a menos 9 é 1 nanômetro. Igual 70 vezes 10 a menos 3, o que é? É a diferença de potencial entre a parte interna da célula e a parte externa, né? É o U. Fazendo a continha, você vai ter então que o campo elétrico vai ser igual a 70 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 vezes 10 a menos 9. Eu nem fiz a continha aqui para poder facilitar, né? 70 por 10 dá 7, 10 a menos 3 por 10 a menos 9 dá 10 elevado a 6. Então, o campo elétrico vai ser na ordem de 7 vezes 10 a 6 volts por metro. Só que 10 a 6 é mega. Olha a diferença interessante aqui, né? O mega é um M maiúsculo. E o mili, a resposta lá da pergunta anterior, é um M minúsculo. Tá? Então, por isso que aqui em cima o trabalho é 70 milieletronvolts e o campo elétrico é 7 megavolts por metro, que você vai encontrar aí na letra A.